você é diferente, você está sob ameaça de sofrimento. E o tempo foi passando. Eu me lembro que minha mãe foi pagar uma promessa uma vez, numa favela, e compramos um monte de pão e subimos uma favela. Eu fiquei estarrecido, criança da minha idade, em situações precaríssimas. E aquilo ficou me incomodando. Eu sei que minha mãe se arrependeu de ter me levado numa favela, porque eu não parava mais de falar. Por que nós temos tanta coisa? Nós temos muita comida aqui. Eu quase apanhava. Ia para o castigo. E aprendi a calar isso, mas isso não saía de mim. Eu continuei carregando isso e fui crescendo, estudando em ótimas escolas, aprendendo as coisas, percebendo como que as outras crianças, que eu comecei a jogar bola na favela, comecei a tratar, como que as outras crianças não tinham acesso ao conhecimento que eu tinha. Eu ficava um pouco constrangido, enquanto que no meu meio me diziam que aquilo ali era um privilégio que eu estava tendo para me garantir na vida. Que eu não tinha que me preocupar, porque o mundo sempre foi assim e sempre vai ser. Isso a gente escuta sempre. E hoje a gente olha assim, até as pedras estão mudando, cara. Quimicamente não tem nada parado, está tudo mudando o tempo todo. Como é que sempre foi assim? Como é que sempre vai ser assim? E fui crescendo, fui crescendo. Como é comum, né? Várias vezes eu achei que eu tinha alguma coisa errada. Eu devo ser maluco, pô. Ninguém do meu meio trata dos assuntos que me interessam. Todo mundo exerce uma superioridade social de uma maneira tão natural que as pessoas se sentem realmente superiores. Trata do empregado como se ele fosse inferior. E observava que o empregado também se sentia inferior. Eu não percebi ainda o trabalho de implante, de condicionamento nessa situação. Quando eu cheguei na adolescência, eu ia para as festas e eu me aproximava dos garçons, eu ia para a cozinha. Eu lembro quando eu era menino, uma vez, numa ocasião, minha mãe teve 2 empregadas. E aí eu ia para a cozinha e ficava ouvindo elas conversando. Porque era um papo diferente, uma maneira diferente de falar, uma energia diferente entre elas. E minha mãe ia lá, me pegava e me botava de castigo. Não quero você no meio das empregadas. E quando eu estava mais jovem, eu ia para as festas e tratava com a tripulação. Eu não quero tratar com a tripulação. E eles me tratavam muito bem, mas não como igual. Sempre me davam consideração, arrumavam as melhores bebidas. Quando tinha alguma confusão, eles iam me avisar. Tinham muita consideração comigo. Mas eu queria igualdade, e isso não tinha. Porque eu via que eles se tratavam entre si de outra maneira. Comigo era de um jeito, com eles era diferente. E eu queria saber o que era aquilo. Como eu me sentia errado, tentei me adequar para satisfazer a família, eu fiz um concurso do Banco do Brasil, passei. Fiquei 10 meses e pedi demissão. Eu não aguentava aquilo, era o cúmulo da falta de sentido. Eu me sentia uma porca, um parafuso, uma coisa que pode ser substituída a qualquer momento. Porra, mas a vida é minha, tem que ter algum significado. E pedi demissão, foi a primeira vez que me chamaram de louco. Aí saí dali e a família ficou naquela expectativa, o que esse moleque vai fazer agora? E eu já ia repetir de ano pela 2ª vez. Já prevendo a crise, fiquei procurando o que eu vou fazer, Pô, não tem nenhuma profissão que me atraia. Não tem nada no curso superior que me atraia. Mas eu preciso dar uma satisfação para a família. O que eu vou ser? Militar. Claro, sempre vivi no meio militar. Ser militar é fácil. Aí fiz um concurso para preparatório de cadete do Exército e entrei. Para a família foi um orgasmo, né? Minha carreira estava garantida. Isso era na ditadura, foi em 77 que eu entrei. Em 78, a gente chegou de um acampamento brabíssimo, um campo de concentração, tortura, muito gás lacrimogêneo. Isso transforma a gente. E quando eu cheguei no quartel, que eu ia dormir, tocou o alarme e era uma manifestação de estudantes, protestando em frente ao quartel. E jogando pedra para dentro. Me jogaram fora da cama, que eu não queria levantar. E aí peguei o armamento, corri para o portão e apontei a arma como todo mundo estava apontando. E era um grupo de estudantes, não tinha ninguém armado. Eu destravei a arma, eu era da equipe de tiro, acertava um alvo a 600 metros. O cara do megafone estava a 200. Eu botei a mira nele. E onde ele ia, eu acompanhava, pedindo ordem de fogo. Foi um acampamento muito bravo. Quando acabou, chegou a polícia de choque, ninguém atirou, graças a Deus. Chegou a polícia, dispersou, gás lacrimogêneo, gritaria, a gente foi dispensado, eu fui dormir. E eu dormi não sei quanto tempo, acho que 48 horas. Tinha sido uma semana, brabo, dentro de uma trincheira com água pelo peito. Quando eu acordei, eu lembrei do que tinha acontecido. E comecei a ver o exército de uma maneira diferente. Primeiro eu fiquei estarrecido comigo mesmo. Eu estava com a arma na mão, carregada, destravada, apontada para um sujeito querendo atirar. Naquele dia eu falei, não posso ficar aqui. E comecei a ver que o exército, ele não é preparado para defender a população brasileira. O exército não vê o povo como parte da nação brasileira. O povo é um empecilho.
O povo é uma coisa perigosa. Uma das instruções que eu recebi no Exército é que o militar não se mistura com a massa. Ele se destaca da massa. A massa é uma coisa amorfa, acéfala e que pode se tornar perigosa se não for muito bem controlada. Essa era a mentalidade da ditadura. E aí eu passei um dilema horrível, porque eu falei, não vou ficar aqui de maneira nenhuma. Mas o meu pai era militar de carreira, a família inteira estava esperando que eu fosse, ninguém sabia que eu queria sair. Eu aguentei coisa de 6 meses. E tive uma doença que até hoje ninguém descobriu o que era. Cresceu um caroço no meu pescoço, eu fiquei cego. Era angústia. Eu não queria ficar e não tinha coragem de sair. Depois dessa doença eu ganhei coragem. Porque eu tive que sair para me tratar. Quando eu entrei no quartel de novo, eu tive uma sensação tão horrível que eu falei, não, eu vou sair. E saí, sem rumo. Aí fui morar em Vitória do Espírito Santo. Fiz um cursinho pré-vestibular. Comecei a conviver com os objetivos de vida do meu meio. E não consegui assumir nenhum desses objetivos para mim. Eu não consigo me conformar com essa sociedade. Eu não consigo descer do meu carro, malhado de ser remador, de fazer um monte de esporte, e vi um senhor preto, de carapinha branca, que talvez nunca tivesse dormido numa cama decente, tentando puxar meu saco para eu jogar uma migalha para ele. Aquilo me deixava tão constrangido. Eu vi os meus colegas agirem com tanta naturalidade. Eu falei, não posso me adequar nisso. Mas eu tenho que fazer um vestibular. E entrei na faculdade, porque era uma obrigação com a minha família. Quando eu entrei na faculdade, eu conheci o marxismo, eu conheci os filósofos, eu conheci as explicações que eu procurava para entender o porquê da miséria. E comecei a entrar nos debates, ainda tinha o resto de ditadura e os debates eram violentíssimos. E sempre a mesma coisa, grupinhos brigando entre si, discutindo como é que eles vão salvar o mundo. Mas não sai lá de dentro, fica só lá dentro. O mesmo encanto que eu tive quando eu cheguei, eu fui perdendo no decorrer do primeiro ano. No fim do primeiro ano eu falei, isso não vai a lugar nenhum, esses caras só ficam conversando. Ninguém chega nem perto de uma favela, o pessoal tem medo. E eu já tinha vencido muito do meu medo, porque o Exército tinha me dado muita valentia. Eu tinha passado muita agrura. Então toda chance que eu tinha, eu saía, viajava de carona, ia para algum cantinho, alguma aldeia, alguma vila na montanha, ou vila de pescadores, e tentava conviver com as pessoas. Tentava me aproximar. E comecei a perceber que os caras tinham muito conhecimento que eu não tinha nem ideia. Que ninguém do meu meio tinha ideia. E eu queria me adequar, mas eu carregava também o condicionamento da superioridade. Eu sempre digo que a universidade não devia se chamar curso superior, devia se chamar curso de responsabilidade social, para não incutir superioridade nas pessoas. A gente está aqui cercado de pobres por todos os lados. Os pobres estão aí nessas paredes, nesse chão, nessas cadeiras. São eles que fazem tudo. São eles que constroem, são eles que mantêm. Se aparecer um vazamento ali na parede, vai vir um pobre para consertar. E se você estudar o sistema tributário, ele é em cima do consumo. É a pobreza que paga a maior parte de impostos do Estado. Então o pobre ele constrói, ele mantém e ele sustenta a sociedade. No entanto, ele é roubado, ele é sabotado, ele é enganado e ele é inferiorizado. Essa classe lá de baixo é a classe que tem força para mudar. Só que eles são mantidos na inconsciência da sua própria força. É gente que se levanta da merda constantemente, várias vezes na vida, perde familiar, perde casa e continua lutando, não desiste. Eles têm uma capacidade de superação impressionante, mas tem que ser mantidos na inconsciência, na desinstrução. A escola pública não é uma porcaria por incompetência, não. É por competência. Não interessa instruir a população, porque ela pode se dar conta do que acontece. Aí eu saí da universidade, avisei a família que eu queria experimentar não ter nada, por um tempo. Eu não ia assumir isso permanentemente, pelo menos não diante da família. Por um tempo eu quero não ter nada, vou carregar o que couber na minha mochila, vou dormir no chão e vou pedir o que comer. Aí a família cortou relações. Se você fizer isso, não é mais da família, isso é ingratidão, você é um traidor. E cortaram relações. Não foi só meu pai e minha mãe, foi a família inteira, em peso. Na hora foi doloroso. Mas logo eu deixei eles para trás e peguei o mundo. E no mundo eu não tinha tempo para ficar sofrendo. Tudo à minha volta me encantava. Muita novidade, muito aprendizado. Logo eu aprendi a calar a boca. Porque eu vinha carregado de superioridade e queria ensinar as pessoas. E eu não tinha nada para ensinar. Eu tinha teorias. As pessoas tinham vivências. E sabiam muito mais do que eu. Então eu aprendi a calar a boca e comecei a ouvir. Abri meus olhos e comecei a observar. E eu fiquei surpreso com a quantidade de sabedorias, a quantidade de conhecimentos que são desenvolvidos nessa parte.
Diversos exemplos. Vou citar um exemplo. Uma vez eu estava viajando com um uruguaio e uma hora ele começou a passar mal. Eu falei, pô, mas o que você comeu? Ele falou, um cogumelo. Mas que tipo de cogumelo? Tem um cogumelo que se toma para alucinógeno. Mas ele comeu um cogumelo errado. Ele comeu um cogumelo de cavalo e esse cogumelo mata. E eu sabia que matava. Quando ele falou o cogumelo que ele comeu, eu fiquei apavorado, olhei em volta, eu estava na BR-101 e vi um lugarejo assim, umas casinhas isoladas no meio do sertão. Eu fui apoiando o cara, entrei no meio das casinhas e falei, meu amigo está passando mal, ele comeu um cogumelo de cavalo. Aí já indicaram 2 herdeiras que tinham, mas na periferia mesmo. E eu fui andando para lá. Quando eu cheguei, elas já estavam esperando. Tinham botado um monte de capim no chão para eu deitar o cara. Elas mal falavam. E uma me chamou para ir no mato buscar umas plantas. E eu fui com ela. E naquela coisa de pesquisar, né, ela falou, pega aquela ali. Ela cheirava a planta e separava. E apontava, pega aquela ali. Eu, como é que é o nome dessa planta? A primeira vez que eu perguntei, ela me olhou assim, espantada. Não sei não. Mas pega que é boa. Aí eu peguei. Agora pega aquela outra lá. E essa aqui, como é que é o nome? Para que você quer saber o nome de planta? Se chamar, ela não vem. Ela sentia, ela tinha intuição desenvolvida, ela sabia o que era. E por último ela mandou pegar um tronco que estava lá, pesadaço. Né? Aí eu falei, nossa, um tronco medicinal. Né? Aí botei no açaí carregando. Cheguei lá, botei no chão. Falei, esse tronco aqui serve para quê? Ela novamente me olhou como se eu fosse um imbecil, né? Para fazer fogo, né? É lenha. Essa moçada não tem acesso, mas eles desenvolvem por si só. O fato de terem a racionalidade bloqueada faz com que eles desenvolvam a intuição de uma maneira fenomenal. Várias vezes eu estava dentro de uma comunidade dessa, qualquer comunidade, e alguém se aproximava e falava, você é um cara legal, sem ter trocado uma palavra comigo. Só olhando, só sentindo. Isso é intuição, isso a gente tem. E aqui na universidade muita gente nega. Isso é bobagem. A intuição é uma das forças mais fortes, mais profundas que nós temos. A intuição vai onde a razão não alcança. A gente sente. É só desenvolver, é só praticar. Todo mundo tem. A rapaziada lá de baixo desenvolve, porque não tem recurso. Precisa. É vital. Isso eu fui reconhecendo com o tempo. Mas com muito tempo. E fui aprendendo. Meus filhos nasceram na indigência. Hoje acho que já tiraram esse nome, porque é muito feio, né? Na saúde pública. Mas meus filhos nasceram na indigência. Eu tinha que brigar com o médico, eu tinha que exigir respeito, sempre tinha que dar explicação para a polícia. Porque eu não fui inoculado da inferioridade que é inoculada da rapaziada mais pobre. Eu fui condicionado ao contrário, a ter superioridade. E eu demorei muito tempo trabalhando para perceber essa superioridade. E até hoje ela me dá trabalho, porque o trabalho é muito bem feito. A cultura da gente divide a gente. E isso não é por acaso, não. Quem pensa que o poder hoje é exercido por políticos está sendo ingênuo. Quem exerce o poder não é eleito, é financiador de campanha. Belo Monte, que foi citado aqui, está sendo construído por quê? Porque a Odebrecht, a Camargo Correia e a Andrade Gutierrez bancaram o partido que está no governo. Por isso estão fazendo Belo Monte. Todo mundo foi contra. Todo mundo, não teve ninguém para dizer a favor. Aliás, teve um vídeo que saiu de uma faculdade, acho que de São Carlos, apoiando. Né? Eu fui pesquisar, a Universidade de São Carlos era financiada pela Odebrecht, pela Andrade Gutierrez e Camargo Correia. Ou seja, quem manda é o poder econômico. É ilusão a gente achar que político está mandando. O político é um marionete, está preso pelos fios. Não adianta, a gente